Fala galera, beleza? Eu me chamo Cléber Martins e hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer modelagem em 3D dentro do programa Aspire, partindo de um desenho 2D que a gente vai fazer na hora. Bom, então a peça que a gente vai fazer aqui vai ser essa peça daqui, né? Uma saboneteira bem simples, tá? A gente tem um furo, um rebaixo aqui, a gente vai fazer ela modelada, né, aqui no próprio Aspire. Vamos pegar a nossa peça em branco, tá? Vamos criar um novo arquivo. Aqui pode ser qualquer tamanho, né, de arquivo, né? Vamos colocar aqui, ó, 300, né, por 300 por colocar 20 milímetros, tá? A posição, né, a origem no centro, e vamos colocar, aqui eu vou deixar na resolução, né, deixar mais rápida para não travar nada aqui na hora da gravação. Beleza, vamos pegar todas as configurações dessa nossa outra peça, tá? Aqui a gente fez o desenho 2D dela, tá? Aqui no desenho 2D, vamos ver, o tamanho dela é 120 por 70. Então vamos pegar aqui, vamos fazer um quadrado, né, de 120 por 70 no centro, né, e vamos criar aqui no centro. Beleza? Vamos arredondar, tá? Aqui os cantos, usar a ferramenta aqui filete, 15 milímetros, vamos arredondar. Beleza? Vamos fazer agora um offset para dentro, né? Para a gente fazer esta parte aqui, tá? Então vamos fazer um offset interno, tá? De 12 milímetros, pode ser. Pode ser 12. Beleza. Agora vamos fazer os furos, tá? Aqui, ó, cada furo a gente consegue ver tem 8 milímetros, tá? Vamos fechar aqui, vamos fazer ferramenta de círculo. Um diâmetro de 8 milímetros, vamos clicar aqui, 8 milímetros, certo? Vamos fazer mais outros dois, tá? Vamos fazer aqui, vamos pegar do centro até uma distância de 20 mais ou menos, aqui ó, 20, tá? Vamos ver, 20 milímetros, e vamos copiar, Ctrl C, Ctrl V, e vamos colar aqui. Vamos excluir essa linha. Agora vamos espelhar, né, este círculo para cá, né, para ficar certinho. Vamos utilizar o comando aqui, ó, de espelhar objetos, né? Vamos espelhar na horizontal. Beleza, criamos as três peças, tá? Fizemos o desenho 2D da nossa saboneteira. Agora vamos partir para o desenho 3D, beleza? Para a gente fazer o desenho 3D baseado no 2D simultâneo, a gente vai utilizar esses atalhos aqui, né, de dividir em duas, tá? Ou no teclado, né, a gente aperta a tecla Page Down e Page Up, tá? Vamos deixar dividido assim, tá? Vamos aproximar um pouquinho mais e vamos começar a criação. A gente vem aqui começar a modelar. Vamos primeiro modelar a base, né, da nossa saboneteira, tá? Então vamos pegar o retângulo maior, né, o retângulo de fora, vir aqui ó, em criar formas a partir de vetores. Vamos selecionar o vetor plano, tá? E vamos subir 20 milímetros, não, vamos subir de 18. Subir 18 milímetros, tá? A altura da base 18 milímetros. Vamos adicionar um componente, tá? Aplicar. A gente consegue ver que a gente subiu a nossa base, a gente extrusou, né? Na verdade, extrudou, né? Extrudou o nosso vetor. Beleza. Vamos iniciar um novo componente. Agora vamos fazer o rebaixo, né, do meio da nossa saboneteira. Então a gente vai vir aqui, né? Agora o rebaixo a gente vai utilizar esse perfil curvo, tá? Com uma profundidade de 15, tá? A altura da base vai ser zerada aqui. E vamos colocar para subtrair ao componente anterior. Então quer dizer, a gente vai subtrair dessa peça que a gente já fez. Vamos clicar em aplicar. Ó, ele já mostra pra gente que ele já fez o nosso rebaixo, tá? Vamos aplicar, iniciar um novo componente. Agora a gente vai fazer a furação. A gente vai selecionar aqui o perfil plano, a altura da base vamos deixar 15 e vamos colocar para subtrair ao componente anterior e vamos aplicar. Então a gente fez a furação da nossa peça, beleza? Agora vamos criar o arredondamento, né,
entre essas duas peças, né? Entre essa peça e esta peça, tá? Vamos colocar aqui, criar um novo componente, selecionar os dois vetores e vamos fazer um perfil curvo, tá? Com uma altura de 4 milímetros. Altura de 4 milímetros, vamos colocar aqui para adicionar o componente anterior. Vamos colocar aplicar. Ó, ela ficou muito alto, né? Aqui a gente tem que colocar, deixar zerada, né, a altura da base. Aplicamos. Ficou bom. Vamos voltar no outro para ver se ficou parecido. Ficou bem parecido, né? Vamos deixar assim, tá? Aqui é uma configuração que vocês vão colocando e vão vendo qual que vai ficar melhor de acordo com o projeto de cada um, beleza? Vamos salvar. Vamos colocar aqui, né, aplicar e vamos fechar, tá? Então nós temos a nossa peça modelada, tá? Aqui a gente tem os componentes. Aqui, vamos selecionar só essa janela. Aqui ela ficou uma pequena marcação aqui, tá? Para a gente disfarçar um pouco essa marcação, a gente pode vir aqui em esculpir, tá? Mas para isso, a gente tem que selecionar os vetores que a gente quer, segurando a tecla Ctrl. A gente vai em cozinhar, né? A gente vai juntar todos essas modelagens, né? Esses arquivos 3D em um arquivo só. Então a gente vai cozinhar. Pronto, agora é um desenho só. E aqui os furos são outro desenho. Então a gente vai esculpir. Ó, aqui a força talvez esteja muito alta. Vamos colocar para diminuir. Vamos colocar a vista aqui, ó, para a gente ver da parte de cima. Vai ficar melhor da gente fazer. E vamos suavizar novamente, tá? Vamos pegar aqui, suavizar só essa parte de dentro, para não distorcer a lateral. Vamos ver se agora vai ficar bom. Beleza, vamos virar ela. Pronto, agora ficou bom. Vamos colocar aqui em manter. E ok. Tá? Temos a nossa saboneteira. Aí aqui a gente pode adicionar o furo, tá? Beleza, a nossa saboneteira está pronta. Agora vamos para a parte de usinagem, tá? Uma usinagem bem simples, tá? A gente vai, na verdade, usinar em 3D somente essa peça, né? Essa peça aqui, que está selecionada. E aqui por fora a gente vai fazer um corte. E nos furos também a gente vai fazer outros cortes, né? Porque não precisa usinar em 3D essas partes onde são retas, tá? Então vamos selecionar apenas o nosso desenho 3D. Vamos dividir novamente a nossa tela, tá? Vou dar um zoom aqui e dar um outro zoom aqui, tá? Vamos aqui nessa ferramenta de criar percurso de acabamento, tá? Vamos fazer um acabamento direto, tá? Não vamos fazer um acabamento por partes, né? Utilizando rebaixo. Aqui ele dá uma mensagem, ó, a espessura do modelo excede a espessura do material, tá? Ó, o nosso modelo ficou com 20,59 e o nosso material está falando que tem 20 milímetros, então ele dá esse erro, tá? A gente consegue vir aqui, ó, no nosso componente, clicar alterar as propriedades dele, tá? E ó, o material tem 20 e a altura da forma, né, tem 20,59. Vamos colocar aqui como 20 também, tá? E vamos fechar. Ele vai dar uma reduzida, né, na verdade, no nosso componente para que ele se adeque ao material que a gente tem. Então a gente vem aqui e aí a gente consegue utilizar, ó, o material tem 20, o desenho tem 20 e o nosso material tem 20, ele vai começar folga acima do modelo 0, tá? Ok? Vamos selecionar a nossa ferramenta para fazer a usinagem. Vamos selecionar essa ferramenta cônica, né? Eu só vi como esférica, mas ela é cônica, tá? Aqui tem até o desenho da ferramenta, uma cônica redonda. Selecionar ela. E não vamos fazer a usinagem da peça toda, né? Não vamos desperdiçar tempo. A gente vai selecionar o vetor que a gente quer. Segura Shift, seleciona o material, né? O componente que a gente quer. E a gente vai colocar aqui, ó. Vamos usinar através de uma fronteira, né? Fronteira de usinagem, o vetor, tá? Então, o vetor, como mostra aqui no desenho, o nosso vetor selecionado vai ser a fronteira da nossa usinagem 3D. Vamos selecionar a opção de contorno, tá? Tanto faz aqui a opção, que é uma aula explicativa, né? E vamos colocar aqui acabamento.
3D. E vamos calcular. Ó, ele já mostra pra gente a usinagem que ele vai fazer, tá? Vamos simular. Ó, essa será a usinagem da parte 3D, certo? Tá, o que nos falta a gente fazer, o que resta pra gente fazer, tá? Vamos fazer agora a usinagem dos furos. Como eu disse, os furos, a gente vai estar utilizando uma usinagem 2D simples, tá? Então, vamos aqui para criar o percurso de corte. Aqui, vamos falar que a gente vai descer 21 milímetros, nosso material tem 20, vamos falar que vai descer 21 milímetros. Selecionar a ferramenta, tá? Vamos utilizar uma ferramenta de um corte, né? De 1/8 de polegada. Por onde que ela vai cortar? Por dentro, né? Por dentro dessa marcação, esse nosso vetor. Vamos colocar um movimento de rampa em espiral. E vamos colocar aqui furos. Calcular. Ele está falando aqui que a ferramenta vai furar, né? Ela vai atravessar o material. A gente realmente quer isso, né? Que a nossa ferramenta fure o material. Vamos dar um OK. Aqui ela faz a simulação, né? Como a gente colocou em espiral, ela vem descendo, formando uma espiral. Vamos colocar aqui para simular. Ó, ela faz o furo, tá? Como eu fiz um recorte, não fiz um desbaste, você vê que ela tem um pininho que sobra, tá? Esse pininho ele vai cair, né, no final da usinagem, tá? Agora vamos para a parte do contorno. A gente vai selecionar o contorno, vir novamente em criar um percurso de corte. Agora a gente vai usinar com a mesma ferramenta, né, com a mesma profundidade, com a mesma ferramenta de corte. A gente vai usinar por fora, né, porque a gente quer que a ferramenta passe por fora do material. A gente vai colocar aqui entrar com rampa também, só que agora vai colocar suavizar com 50 milímetros de distância. E vamos salvar como recorte. Calcular, está falando também que vai furar o material, realmente é isso que a gente quer. E vamos simular esta peça, tá? Então, vamos reiniciar toda a simulação. Então, primeiramente, a gente vai estar fazendo o acabamento, né, 3D, então a gente vai fazer a usinagem 3D, que ele vai dar todo o formato da nossa peça. Depois a gente vai estar fazendo o furo, tá? E depois a gente vai estar fazendo o recorte da nossa peça, tá? Aqui no Aspire, vamos maximizar essa janela, né? Aqui no Aspire, quando a gente... Deixa eu voltar para a posição inicial. Quando a gente dá 2 cliques fora do material que está cortado, ele some, ó. Sumiu, tá? Essas pecinhas também aqui, ó, se a gente der 2 cliques, elas somem, tá? A resolução tá um pouco baixa, tá? Porque, como eu disse, está na resolução mais baixa porque eu estou gravando a tela e pode acontecer algum travamento, tá? Mas, de modo geral, é assim que a gente vai fazer a usinagem, tá? Para salvar esses arquivos, né? Para salvar esse projeto de usinagem é bem simples, vocês devem saber como funciona, né? A gente vem aqui na parte de seleciona o arquivo, o percurso, né, que a gente quer salvar, e vem aqui em guardar percurso, né, e colocar aqui em guardar percurso. Eu utilizo esse pós-processador, tá, que é o Mach 3, que ele já interpreta os arcos e os cortes em ângulos em forma de arco, que ele fica mais fluido dentro do próprio Mach 3, tá? Então, na hora de salvar, a gente salvaria esse daqui separado, e esses outros dois, como está utilizando a mesma ferramenta, a gente poderia estar salvando junto, beleza? Bom, galera, o projeto de hoje era este, espero que vocês tenham gostado, tá? Não sei se vocês sabiam um pouco dessa parte de 3D, de modelagem do Aspire, mas o Aspire também é um programa que dá para fazer modelagem. E lembrando que o nosso curso de programação de Router CNC, ele sai no dia 21 de janeiro, e isso é apenas uma pequena demonstração, tá, do que está por vir no nosso curso, tá? Aqui no nosso curso a gente vai explicar todos os ícones que tem aqui na parte de desenhar, modelar, clip art, camadas, a gente vai estar falando tudo sobre isso. Vamos estar falando também tudo sobre a parte de percurso de usinagens, furação, desbaste, furação. Então, se você tem interesse, né, em aprender mais sobre o programa Aspire e aprender de modo geral como funciona uma programação de uma Router CNC, a gente se vê dia 21 de janeiro dentro da plataforma do nosso curso, beleza? É isso aí, a gente se vê na próxima, até mais!